Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos à TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. A gente já começa mostrando imagens ao vivo de Goiânia. Esse é o cruzamento da T4 com a T63 aqui na nossa capital. Hoje é quinta-feira, a gente tem muitos assuntos importantes para você. Sejam todos bem-vindos ao Agora Goiás, que já está no ar para você. O mês de agosto, em homenagem à Lei Maria da Penha, sempre é lembrado pelo combate à violência de gênero e, nesse cenário, a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa realizou o primeiro encontro para incentivar a participação feminina na política e também para pedir um basta a essa violência. Quem traz os detalhes agora é a repórter Maristela Nunes. No mês em que são celebradas a consciência coletiva e a necessidade de combater a violência contra a mulher, Agosto Lilás, a Procuradoria da Mulher da Alego, em parceria com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, realizou o primeiro encontro da mulher na política, para falar das normas das eleições 2024 e da violência política de gênero. Debater a mulher na política, a não violência na política e, acima de tudo, é preciso conscientizar a mulher de não ser instrumento para a fraude na cota de gênero. Ou seja, é um encontro para essas discussões, esses debates. A violência política contra a mulher passou a ser crime em agosto de 2021. Desde então, somente o Ministério Público Federal contabilizou até novembro de 2022 cerca de 112 casos relacionados ao tema. Em 15 meses, a cada 30 dias, pelo menos 7 candidatas ou mandatárias foram humilhadas, ameaçadas ou constrangidas em razão de sua condição feminina. Tem também a violência moral, a violência psicológica, que são as ameaças. Tem uma candidata negra aqui em Goiânia, a vereadora, que ela está sofrendo uma série de ameaças por ser de uma religião afro e ser negra. Então, ela tem inclusive denunciado aqui no Tribunal Regional Eleitoral a sua questão. A desembargadora eleitoral Ana Cláudia Veloso esteve presente no evento e ressaltou a importância da mulher na política, reforçando a necessidade da campanha Agosto Lilás. Nós da Escola Judicial Eleitoral também temos todo o empenho em que as mulheres cada vez mais possam estar informadas acerca de todos os seus direitos, de todos os atos que o TSE tem implementado também para que nós até possamos rever o nosso conceito de maternidade. Com o auditório lotado de mulheres, a presidente da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, deputada Bia de Lima, destacou a urgência de combater a violência de gênero na política. Nós precisamos eliminar do nosso meio qualquer tipo de violência de gênero, porque isso afasta, isso inibe, isso constrange e isso deixa as mulheres muitas vezes envergonhadas até de atitudes grosseiras, machistas, misóginas, preconceituosas, desrespeitosas, e nós não podemos aceitar isso. Bom, gente, nós vamos falar agora do beach tênis, que está se transformando numa febre aqui em Goiânia. Vamos conversar com duas pessoas que praticam essa modalidade, para a gente saber mais, não é isso? Inclusive, marido e mulher, que estão aqui, o Cassiano Martins e a Camila Franco. Tá tudo bem, gente? Bom dia para vocês. Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso em receber vocês. Então quer dizer que o casal também está unido na prática esportiva, é isso, Camila? Então, essa foi uma forma que a gente encontrou de ficar mais junto, final de semana, curtir juntos e praticar esporte. Pois é, o Cassiano, mas ela falou final de semana, mas pratica quase a semana inteira, né? Pois é, a gente pratica 5 dias por semana, né? É. Só fica terça e quinta sem praticar. Praticamente aí a semana toda jogando. Ah, eu vou pedir para a nossa produção, para o nosso diretor colocar as imagens aqui do beach tênis para a gente ir comentando em cima dessa prática esportiva, que é uma prática mais nova, não é isso? É uma prática nova. E aqui em Goiânia é em torno de 5, 6 anos, mas a febre mesmo começou tem uns 2 anos. Depois da pandemia, virou uma febre. Agora, o Cassiano até brincou, falou assim, ó, não começa não, porque depois você não para. Por quê?
Justamente, é um esporte muito bom de se praticar porque é fácil, né? No início é uma modalidade que não exige tanto esforço físico, até mesmo uma prática boa, né? Mas com o tempo você vai vendo que você precisa ter mais instruções, né? Você precisa ter mais técnicas, né? Então no início é muito bom, porque qualquer pessoa pode jogar, adulto, criança, pessoa mais velha de idade, né? Então é um esporte bem bacana mesmo. E como é que é, por exemplo, hoje você tem muito espaço para a prática desse esporte aqui, Camila? Sim, aqui em Goiânia a gente tem muitas arenas e não para de abrir arena. Então, pessoa que mora em qualquer região de Goiânia consegue praticar beach tênis, porque tem arena em todos os bairros praticamente. É? É. Agora, nesse caso, é preciso, como é que é? Primeiro, é bom ter uma aula, né? Sim, é importante a aula porque, eu vou dar um exemplo. Sim. Quando a gente começa a praticar o esporte só fazendo a brincadeira de jogar, a gente começa fazendo movimentos errados e esses movimentos errados podem causar algumas lesões, né? Por exemplo, uma lesão bastante comum no beach tênis é a epicondilite, que é conhecida como cotovelo de tenista. Eu já tive esse trem. Eu tenho. Demora um ano para sarar. Eu sou canhota, fazia alguns movimentos errados e desenvolvi essa lesão. Então, quando a gente faz aula, a gente começa aprendendo os movimentos corretamente e evita esse tipo de lesão. E a gente consegue jogar com mais assertividade, né? Fazendo os movimentos corretos, com mais técnica, e aí flui melhor. Ô, Cassiano, quem começou primeiro, você ou a Camila? Ela começou. Aí ela te levou? Ela me levou. Eu sempre fiz esporte, né? Academia, corria. E aí eu induzindo ela a fazer algum tipo de esporte, a prima dela, né, sugeriu fazer o beach tênis. E aí ela começou a fazer e logo ela me chamou, porque eu sempre fui adepto ao esporte. E rapaz, comecei e não parei. Até estava falando com o Joderval, não começa não, porque senão você não para, vicia, viu? Vicia. Como é que é? Joga em dupla ou é individual? Tem o jogo individual, mas não é comum, né? É o jogo simples que a gente fala. A gente tem o jogo em duplas. Aí podem ser 2 homens, 2 mulheres e mista. Vocês fazem o mesmo time, é claro. Sim, a gente bom. joga campeonato, a gente tá sempre jogando juntos. Pois é, a gente estava brincando aqui que o beach tênis é uma invenção da mulher. Porque antigamente o homem ia sair para jogar bola, depois ia tomar aquela cervejinha com os amigos, aquela resenha. Acabou, né, Camila? Acabou, agora a resenha é comigo. Exatamente. Acabou o problema em casa. Acabou o problema em casa. Acabou, estamos sempre juntos. Pois é, há quanto tempo vocês estão praticando? Olha, pouco tempo. Pouco tempo. 1 ano e meio, mais ou menos. Pouco tempo. O resultado, Cassiano, para a saúde, porque a gente sempre quando fala esporte, a gente fala de saúde, né? Isso. Além da diversão. Eu perdi peso, né? E assim, ganhei massa magra, né? Com o tempo. E é um esporte que mexe com o cognitivo, né? Existem estudos que dizem que as pessoas que praticam o esporte com raquete vivem mais tempo, tem menos doenças, né? Então, é muito importante nessa parte também da saúde. A gente precisa ter um pensamento muito rápido, né? Para você prever o que o adversário vai fazer, para você conseguir antecipar e então exige essa agilidade do cérebro. Justamente, Jodervar, é muita estratégia, não é força. É estratégia e inteligência. E a gente fica muito nervoso na hora do jogo, a gente quer finalizar, a gente quer bater, acha que tem que bater a bolinha com força, e não. É totalmente técnica, muita técnica. Por isso é importante a aula. Por isso que é importante a aula, justamente, porque muita gente só joga e não faz aula, então o importante é a aula. O que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu sou corretor de imóveis já há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. E a Camila? Eu sou psicopedagoga, mas trabalhei em escola como professora, pedagoga por mais de 20 anos, alfabetizadora. Tá certo. Agora vocês falam, por exemplo, vocês só não jogam terça e quinta. Isso. Mas que vontade sobra, né? Mas se aparecer oportunidade, é só convidar que a gente vai. É só chamar, a gente tá play, como se diz, né? Segunda e quarta é aula, com professor, orientador. Isso. Segunda e quarta aula. A gente tem todas as instruções, tenta jogar depois da aula, né? A gente vê se tem alguma aula que não acontece, se tem alguma quadra livre, porque se tiver uma quadra livre a gente está jogando. E aí sexta, sábado, domingo já... Aí é jogo. Aí é jogo. Jogo. Se quem quiser começar deve fazer o quê, por exemplo? Procurar alguém? Como é que é?
Eu recomendo que a pessoa não comece jogando só nos plays que a gente fala, né, nos day use que as arenas oferecem. Eu recomendo fazer aula, porque por conta de lesões, por conta de aprender a fazer os movimentos corretos, né? Então, procurar uma arena em Goiânia, tem arenas em vários lugares, e começar a fazer aula. Tem uma idade? Não tem idade. Não tem? Não tem. É um esporte, assim, que ele é muito inclusivo. Todas as idades, crianças pequenas, a gente tem um atleta aqui em Goiânia, né, pequenininho, novinho, que foi convidado até para o Pan-Americano, e temos atletas de 75 anos, campeãs aí subindo o pódio, então não tem idade, qualquer idade pode começar. O beach tênis está na Olimpíada ou não? Vai entrar, 2032, né? 32, Vai isso. entrar para as Olimpíadas, já está Que interessante, que bom. consagrado. Tô vendo, a gente está mostrando as imagens ali, né? Ou seja, sempre tem... E o pessoal gosta, vai assistir, né? É bom Sim. levar a família, né? E é um ambiente muito familiar, muita criança, muita família, a gente sempre leva uma torcida para assistir os jogos, é um ambiente muito agradável, acolhedor. Jodervar, remete à praia. Quem não gosta de uma praia? Eu adoro praia. Então, é pé na areia, é cervejinha e depois você toma ali com os amigos, um refrigerante, quem não toma cerveja, um churrasco. Então, você se sente na praia, só faltou o mar ou o rio, né? A família já está junta, né? A família A família tá junta. Tem problema, tá tem certo. verdade. Maravilha. Gente, olha, foi muito bom conversar com vocês. A gente tem o nosso programa aqui, ele é muito variado. E essa é uma situação legal que a gente mostra para as pessoas da prática esportiva, familiar e super divertida. Cassiano Martins e também Camila Franco, esse casal que está aqui conversando com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada Agradeço. pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vamos muito voltar. obrigado. Quando vocês forem para a Olimpíada, por favor, volte. Pode bom? deixar, estaremos A aqui. gente vai estar com espaço aberto para a gente falar disso, né? Grande abraço para vocês, obrigado na participação no Agora Goiás. A gente agora vai falar, a gente falou de esportes, né? Que esporte é saúde, mas agora a gente vai entrar mais especificamente na saúde, principalmente na saúde da mulher. Olha só, mais de 50% das mulheres sofrem distúrbios do sono na pré-menopausa. E o que acontece? Pensando nesses dados, a Seção de Saúde realizou aqui na Assembleia Legislativa uma palestra para tratar desse assunto, né? E a reportagem é da Maristela Ramos, que traz os detalhes desse encontro. De acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 72% dos brasileiros, homens e mulheres, sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Nesse contexto, mais de 50% das mulheres enfrentam distúrbios do sono na pré-menopausa. O tema foi abordado em palestra na Alego pela ginecologista Mariana Mello e pelo neurologista Guilherme Mello. Isso acontece por conta da queda hormonal, né? O nosso estrogênio, ele ajuda na questão do sono, tanto na quantidade quanto na qualidade. E esse tema é tão importante porque ele envolve todos os sistemas do nosso corpo. Guilherme Mello, neurologista, explica sobre os tópicos apresentados na palestra. Um tema tão prevalente, né, principalmente em mulheres com mais de 50 anos. A gente vai falar sobre as funções do sono, a fisiologia do sono, o que uma insônia pode repercutir na vida da mulher. E isso a gente vai dar dicas também sobre como lidar e melhorar a qualidade do sono dos pacientes. Quem participou do evento ressaltou a importância da Assembleia discutir assuntos relevantes para a sociedade. Eu acho muito importante, né? Muitas mulheres trabalham aqui, muitas mães, né? Muitas donas de casa, mãe solteira. Então é necessário, esse assunto é muito importante. De acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, 72% dos brasileiros, homens e mulheres, sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Nesse contexto, mais de 50% das mulheres enfrentam distúrbios do sono na pré-menopausa. O tema foi abordado em palestra na Alego pela ginecologista Mariana Mello e pelo neurologista Guilherme Mello. Isso acontece por conta da queda hormonal, né? O nosso estrogênio, ele ajuda na questão do sono, tanto na quantidade quanto na qualidade.
E esse tema é tão importante porque ele envolve todos os sistemas do nosso corpo. Guilherme Melo, neurologista, explica sobre os tópicos apresentados na palestra. Um tema tão prevalente, né, principalmente em mulheres com mais de 50 anos. A gente vai falar sobre as funções do sono, a fisiologia do sono, o que uma insônia pode repercutir na vida da mulher. E isso a gente vai dar dicas também sobre como lidar e melhorar a qualidade do sono dos pacientes. Quem participou do evento ressaltou a importância da Assembleia discutir assuntos relevantes para a sociedade. Eu acho muito importante, né? Muitas mulheres trabalham aqui, muitas mães, né? Muitas donas de casa, mãe solteira. Então é necessário, esse assunto é muito importante. De acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, olha, você sabe que toda quinta-feira nós temos um espaço reservado aqui no nosso programa para a gente falar da saúde da mulher. A gente sempre convida, né, a doutora Mariana Melo, que é ginecologista aqui da Assembleia Legislativa, e ela indica um tema e normalmente traz um convidado ou uma convidada para a gente debater esse assunto. Por isso já quero dar um bom dia para a doutora Mariana. Tá tudo bem, doutora? Bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem. Quem que a senhora trouxe meio hoje? Rouca, mas tá tudo bem. Quem que a senhora trouxe hoje? Apresenta. Eu vou apresentar. Por Essa favor. é a doutora Marina Bercol. Ela é oftalmologista. Ela tem um foco de atuação em catarata, vias lacrimais e plástico ocular. Tudo bem, doutora Marina? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, qual é a ligação da menopausa, por exemplo, com a oftalmologia? Tem ligação? Tem ligação e esse é um assunto curioso, recente, novo. E que acho que as mulheres precisam saber se conscientizar. Sim. Né? Isso é uma coisa recém-estudada. Nós, mulheres, temos receptores de estrogênio em todos os tecidos do corpo e no olho também. Então, existem alguns sintomas oculares relacionados à menopausa. E aí eu trouxe a doutora Marina Bercol para a gente falar sobre isso. Conscientizar as mulheres a terem um segmento com oftalmologista, que a maioria não tem. E ajudar a tratar alguns sintomas que às vezes são até fáceis de tratar antes de virar um problema de saúde. Certo. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos conduzir agora, vocês vão tratar esses assuntos aqui, podem, vocês duas, nesse bate-papo aí, para a gente saber dos principais problemas. Vamos começar com os principais problemas, né, doutora? Claro. Então, assim, a principal queixa é o olho seco, né? A gente chama, na oftalmologia, de síndrome do olho seco. E foi o que, na verdade, levou ao gancho inicial, né, desse convite, que a Mariana veio me falar, nossa, porque tem muita paciente que reclama de olho seco, e aí a gente começou a fazer uma revisão. Então, como a Mariana falou, existem receptores de hormônios, né, no corpo todo, não é diferente da região ocular. Eu falo região ocular porque engloba as pálpebras. E, por exemplo, o tanto que isso às vezes é complexo, porque a gente pensa assim, o olho seco é falta de lágrima, né? Vou lubrificar. Mas não é bem assim. Porque assim, a gente lembra da lágrima aquela que escorre, né? Mas o filme lacrimal, que é o que protege o olho, ele tem uma fina camada no nosso olho o tempo inteiro. E ele é complexo. São três camadas que compõem esse filme lacrimal. Então, para o olho estar lubrificado, para a gente não ter sensação de cisco, ardência, né? Esse filme tem que estar íntegro. Ele vai durar ali alguns segundos, né? É o suficiente para a gente piscar novamente. E ele tem uma camada de mucina, que vai no epitélio da córnea, do globo ocular, uma camada que é de água, uma camada que é de lipídio. Para que serve essa camada de lipídio? Para evitar que evapore muito rápido. Então, se a gente está com essa camada de lipídio ruim, o que acontece? Dá um segundo, ela já evaporou, não dá nem tempo de esperar um novo piscar. Então, cada uma dessas camadas, ela é produzida em uma região diferente do olho. Então, existem glândulas nas pálpebras, que vão produzir essa camada de lipídio, glândulas na parte branca do olho, que é a conjuntiva, que produz a camada de mucina, e tem a glândula lacrimal, que produz a camada, né, aquosa. Então, olha só quanto que é complexo. E todas essas estruturas que produzem essas camadas, elas têm alteração pelos hormônios, né? Então quer dizer que não adianta só aquele colírio, aquele que a gente faz no dia a dia, não resolve, né? Então, aí vem a questão.
a gente tem, são muitas coisas que podem estar influenciando. Então, uma delas, né, pode ser a menopausa que está influenciando, mas tem muitos outros fatores que podem influenciar. Então, qual que é a orientação inicial? Se a pessoa tiver acesso, já faz uma consulta com o oftalmologista, a gente consegue avaliar se tem outros fatores influenciando. Mas, de início, o primeiro passo do tratamento do olho seco, porque existe uma classificação, e ele pode ir progredindo. Porque inicialmente é só o olho seco e depois vem a inflamação e essa inflamação vai se intensificando. Quando está muito inflamado, não adianta só lubrificar. Mas no estágio inicial, sim, seria uma lubrificação. Então, para, assim, né, uma conduta inicial, um lubrificante, né, que não tenha outros componentes, porque hoje em dia, às vezes vai na farmácia e pega um que tem alguma coisa misturada, que não é só lubrificante. Então, inicialmente seria realmente uma lubrificação. Doutora Mariana, isso acontece na pré-menopausa ou só durante? Não, acontece mais na pós-menopausa. Na pós. Na pós-menopausa. Qual que é a relação da menopausa com isso, né? O estrogênio, ele controla a quantidade e a qualidade dos nossos fluidos corporais, dos líquidos que nós temos no corpo. Então, a mulher na pós-menopausa, ela vai ter secura vaginal, ela vai ter uma redução da lubrificação, que é um fluido corporal. Nas articulações, a gente tem um líquido que ajuda os ossos, as articulações, né, a mexerem sem doer, sem atritar, que é o líquido sinovial. Também altera na menopausa. Por isso, a mulher na menopausa, ela tem dor articular, ela tem dor muscular também. E da mesma forma o olho. Então, a mulher na pós-menopausa sem estrogênio, ela tem uma redução da quantidade e da qualidade da lágrima. E o que ela vai sentir? Sensação de areia no olho, às vezes visão embaçada, ardência, vermelhidão. E tudo isso é por conta, um dos fatores é a falta desse hormônio. Eu queria saber, pois não? Eu queria saber o seguinte, há outras doenças, como glaucoma, catarata, tem ligação também com a menopausa? Tem. Isso foi uma coisa assim surpreendente para nós. Nós sentamos para fazer uma revisão da literatura médica e a gente se surpreendeu com tantas coisas que podem alterar depois da menopausa. Então, a falta do estrogênio, ele pode levar a um desenvolvimento de catarata, a um acelerar do processo do glaucoma, que a doutora Marina vai explicar o que é cada uma dessas doenças, a presbiopia, que é aquela visão envelhecida, né, a dificuldade de enxergar, e a degeneração macular. Tudo isso pode ser por conta da falta de estrogênio. Bom, então, essas doenças todas, né, que a Mariana acabou de citar, são doenças que, em geral, elas aumentam a prevalência, né, com o aumento da idade, né? Então, a presbiopia é o quê? É a famosa vista cansada para perto. Então, bateu ali uns 40 anos, geralmente a pessoa já começa a afastar, né, a leitora, então já começa a esticar o braço, né? Então, começa o processo da presbiopia, que a gente fala, porque no nosso cristalino, que é a nossa lente natural dentro do olho, existem receptores também de estrogênio que, quando ele diminui, começa a produzir algumas proteínas que vão fazendo essa alteração. Também está ligado a uma perda, né, da elasticidade, né, desse cristalino e o enfraquecimento dos músculos, mas um dos fatores realmente é o estrogênio. Então, acaba que a pessoa ela vai precisar então do auxílio, né, de um óculos. Então, uma das coisas que a gente chamou a atenção. Essa faixa etária é interessante estar fazendo consultas regulares com o oftalmologista para estar avaliando tudo que pode aparecer. O outro que ela citou foi o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo do olho. Então, se o nervo ele começa a ser afetado, a gente perde a visão, pode perder a visão e vai perdendo o campo visual. E o porquê que pode ter essa relação? Porque a estrutura que produz o humor aquoso, que é o líquido dentro do olho, ele tem receptores, não está bem assim identificado como que isso acontece, mas demonstra que ele acaba, a falta dele aumenta a produção desse líquido que pode elevar a pressão do olho, né? Então, até por isso que o glaucoma tem uma maior incidência, né, acima dos 50 anos. E tem os estudos já mostram essa relação. Da mesma forma na retina, né, foram encontrados em estudos receptores, né, e a principal degeneração é a degeneração macular relacionada à idade, né? Então, para ver o quanto que várias estruturas oculares
podem ser afetados, né, por essa baixa hormonal. Então, é interessantíssimo, importante, né, que essas mulheres estejam fazendo consultas regulares com o Pois é, oftalmologista. aí a dúvida é assim, eu queria que a doutora respondesse. A pessoa começa a ter esses problemas, ela vai primeiro no oftalmologista ou vai no ginecologista? Em ambos. Vai nos dois? Vai nos dois. Existem alguns estudos menores ainda que mostraram benefício nessas doenças com o uso da terapia hormonal. Ainda não é uma indicação, né, de usar a terapia hormonal, mas esses estudos mostraram que a mulher que começou a terapia hormonal, ela freou um pouco esse processo do glaucoma, reduziu a pressão intraocular, freou a catarata, né? Então, tem esse benefício, claro, além de todos os outros benefícios de fazer um segmento adequado com o ginecologista, né, dos outros benefícios da terapia hormonal, mas principalmente o acompanhamento com o oftalmologista. Porque às vezes a mulher está ali com o olho seco, não dá importância para isso, mas como a doutora Marina falou, aquele olho seco que ele não é tratado corretamente, ele pode inflamar, pode levar a uma ceratite, né, que é uma inflamação mais agressiva, alguma consequência que às vezes pode ser evitado, né, com o tratamento adequado. E é interessante, só assim, porque assim, você perguntou qual das duas vai primeiro, né? Mas é interessante que a gente vê na nossa prática justamente a falta do outro profissional acompanhando em conjunto. Porque eu pego muitas pacientes que às vezes não foram na gineco, nunca fizeram a reposição hormonal, tem medo, né? E eu, assim, tive contato só na época da faculdade. Quando eu fui conversar com a Mariana, hoje em dia está muito avançado. Então, as doses são menores, os efeitos colaterais são menores. Então, é outro tipo de terapia que hoje em dia, né, a gente tem aí no mercado. Então, assim, é muito interessante, às vezes essa mulher está voltando na ginecologista, conversando a respeito dessas queixas, porque isso vai influenciar na decisão, né, de entrar ou não. E isso é um tema novo dessa forma, mais recente ou não? Mais recente. Antes não tinha muito essa ligação? Não. A menopausa ela tem sido muito estudada ultimamente, né? Então, é um tema que está em voga. E na época da nossa formação mesmo, a gente não sabia dessas relações, né, da falta do estrogênio com outros órgãos que não ginecológicos, né? Então, sim, é um tema novo, é um tema que tem cada vez mais estudo, mais avaliação de benefícios da terapia hormonal, além das indicações. E sim, é uma coisa bem recente. A gente percebe a importância disso, doutora Marina, porque a doutora Mariana sempre traz outros profissionais ligados, né? E são vários, nós falamos de ortopedia, oftalmologia, dermatologia. Neurologista. Exatamente. Quer dizer, tudo está interligado, né, gente? E é o que a doutora Marina falou, é importante essa comunicação entre os médicos, entre as especialidades, né? A gente não faz tudo sozinho, não. É muito bom a gente ter esse amparo de outra especialidade para complementar um tratamento, um cuidado, né? Exatamente. Como um todo. Tá certo. Olha, quero mais uma vez agradecer a presença da doutora Marina Berkoff, oftalmologista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Doutora Mariana Mello está sempre com a gente aqui na quinta-feira, trazendo um tema muito importante. Obrigada, senhora. Obrigada. Grande abraço. Vamos continuando agora com o nosso programa Agora Goiás, trazendo agora, vamos falar da Comissão de Cultura. Olha só, a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa apreciou 18 projetos em reunião na Sala de Comissões do Parlamento aqui do Estado de Goiás. Entre os destaques, o deputado coronel Adailton ressaltou a relevância do circuito goiano de pesca esportiva, são os gigantes do Araguaia, e solicitou um parecer favorável. O deputado Ricardo Quirino foi o relator de um projeto também que instituiu a política estadual de incentivo à prática de esportes olímpicos e paralímpicos aqui em Goiás. 18 projetos foram apreciados na Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Alego. Logo no início, o deputado coronel Adailton destacou a importância do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, Gigantes do Araguaia, e solicitou o parecer favorável. A pesca esportiva Gigantes do Araguaia, a que se refere a essa matéria, ela é realizada em 4 etapas no Rio Araguaia.
Depende muito das circunstâncias de momento e principalmente da participação dos prefeitos, dos deputados que ajudam a gente com a emenda para a realização desses eventos. Solicita a votação dos colegas favorável a essa matéria, porque incluir no calendário oficial do Estado de Goiás esse circuito é de grande relevância. Ricardo Quirino foi o relator do projeto que institui a política estadual de incentivo à prática de esportes olímpicos e paralímpicos no âmbito do Estado de Goiás. Para a gente acreditar que teremos aqui atletas olímpicos e paralímpicos, talvez na próxima Olimpíada possam representar Goiás e trazer medalhas, representar já é uma conquista. Trazer uma medalha para o seu estado é uma conquista muito maior. A gente tem que incentivar na base. O presidente da comissão, deputado Mauro Ruben, apresentou ainda um requerimento de um fórum parlamentar do esporte. É a proposição de nós constituirmos um fórum parlamentar de cultura, né, de assessoramento à comissão. E um fórum parlamentar de esporte e lazer, para nós fazermos aqui, inclusive, o intercâmbio de todos agentes públicos e da sociedade civil que lidam com cultura, com esporte e com lazer, para, inclusive, acompanhar o monitoramento das políticas municipais, estaduais e federais nessas áreas, né, que a nossa comissão faz parte. Então, eu queria propor aqui. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Foi favorável para essa comissão, então aprovado. Aí. Gente, a Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para esclarecimento quanto às alterações do Fundeinfra, que é o Fundo Estadual de Infraestrutura. As explicações foram apresentadas pelo secretário Pedro Salles, que é o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura aqui de Goiás. Na oportunidade, o representante da pasta falou também sobre os desafios e avanços nessa área. A reportagem é da Edrisa Borges. O secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Salles, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para esclarecer pontos específicos sobre como funcionará na prática a alteração do Fundeinfra, Fundo Estadual de Infraestrutura, aprovada pelos deputados e já sancionada pelo governo do estado. A matéria de autoria do Executivo cria o Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econômico de Goiás e funcionará mediante cooperação de entidades privadas que deverão ser constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do fundo. Segundo o programa, as parcerias vão abranger projetos nas áreas de infraestrutura agropecuária, modais de transporte, recuperação e manutenção de rodovias, entre outros. O representante da pasta ressaltou a necessidade das recentes mudanças. Na oportunidade, falou também sobre investimentos e conclusões de obras. Eu avalio como um grande avanço na medida em que desburocratiza algumas etapas importantes e que vai viabilizar um aumento da presença de obras públicas na malha rodoviária do estado de Goiás. Hoje a gente está bem, ontem a gente assinou 2 obras importantes do fundo, vamos para 8 obras em execução. Mais outras tantas aí que vão entrar após o período de chuvas, que as licitações estão acabando, e com essas novas parcerias vamos tentar multiplicar esse número aí. Durante a audiência pública, os deputados destacaram o dinamismo e a desburocratização como pontos fundamentais nas alterações feitas no Fundeinfra para a agilidade nas obras do estado. Isso vai dar dinamismo, vai atender um novo momento agora de administração, de gestão, que envolve essas parcerias com o poder privado, e a gente vai aqui construindo meios da gente fazer o que a população mais quer, que é a obra acontecendo. Eu estou muito esperançoso e acredito que nos próximos dias aí a gente já vê as máquinas roncando de volta nessas obras, principalmente nessas tão esperadas em Rio Verde. Quanto mais burocracia, mais atrasa. E o povo quer resultado. E nós temos aí o Pedro Salles, com certeza já trabalhou muito, está trabalhando e está encontrando caminhos para que as coisas aconteçam com mais rapidez. Vai aumentar ainda mais a participação do setor produtivo por meio das associações, de quais seriam as prioridades das obras de infraestrutura para o setor produtivo rural. Então, vejo que foi uma audiência de grande valia e que trouxe aí esses esclarecimentos e que logo em breve a nossa expectativa é que essas obras se retomem e que se iniciem aquelas que ainda não se iniciaram.
A audiência foi solicitada pelo vice-presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Alego, deputado Lineu Olímpio. Vai ser esclarecida aqui hoje para deixar todos os deputados, inclusive da oposição, cientes do que a proposta que foi apresentada não é acabando com o fundo continua do mesmo jeito. Outro ponto importante é que os deputados querem, através do que foi apresentado e que foi aprovado no fundo, é que nós temos o primeiro ponto, quais as obras que já foram entregues pelo Fundeinfra, quais obras que estão em andamento, quais as obras que estão em processo de licitação e contratação, quais que estão em contratação de projeto e quais ainda não entraram nem na parte de projeto. São essas dúvidas que vão ser esclarecidas aqui no dia de hoje. Olha, gente, final de semana está chegando, né? Vai ter jogos importantíssimos para os times goianos. Vão jogar o Atlético na Série A, vão jogar o Vila e o Goiás na Série B. Mas quem vai ter a responsabilidade de falar de tudo isso é ele, o Hugo Duarte, o nosso comentarista que está sempre aqui com a gente. Hugo, tá tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Bom dia você que está na audiência. Tudo bem. Agora vamos ver se fica bem para os clubes goianos nesse final de semana. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela Série A. E o Atlético, como é que está a vida dele nesse final de semana? Olha, o Atlético joga domingo contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Obviamente o Cruzeiro é favorito, isso não quer dizer que já venceu. Mas o Atlético praticamente, já leva 99%, o Atlético está na segunda divisão. Pode continuar? Pode, porém eu não acredito. Então, para mim, é uma taca. O Cruzeiro empatou ontem com o Internacional, um jogo atrasado. Mas contra o Atlético, o Cruzeiro pensa e deve vencer a partida. Mas o povo está animado, o Atlético teve 2 vitórias seguidas. Falta só mais umas 9, né, agora para vencer. De 14 partidas que restam no Brasileiro, o Atlético tem que vencer 9 para ficar na Série A. Então, é uma missão muito complicada. Ele tem 14 jogos. Falta 14. Faltam 14. Ele precisa ganhar 9? Ele precisa ganhar 9 partidas, das 14. Essa aí é uma missão... Sabe para muita gente é impossível. Não, mas sabe por que eu acho que é impossível? O time do Atlético. Por quê? Porque não é um time confiável, não é um time bom. O Atlético está nessa situação pelo elenco, pelo que apresentou até agora. Tá. Eu vou te ajudar. Como diz, não devia, mas eu vou te ajudar. Né? Porque aqui, essa brincadeira, gente. Você está colocando isso aí, se ele precisa ganhar 9, não é isso? Em 14. Só que até agora ganhou 4. Essa é o melhor exemplo da dificuldade do Atlético. Em 24 jogos que ele tem agora. Ele tem 24 jogos, ganhou 4. Em 14 jogos, começou o campeonato agora. 14 jogos, tem que ganhar 9. É isso que a gente faz essa conta também. Vamos lá para cima, porque aí a gente vai ter uma noção bem mais clara dessa situação. O Vasco da Gama, que tem 31 pontos, está na 8ª, ganhou 9 até agora. Em 24 partidas também, né? Exatamente. Se a gente não precisa ir longe, não. O Palmeiras ganhou só 13. Pois é. Tá em terceiro. É essa matemática aí, essa forma que você está dando o exemplo, é que a gente tira. O time do Atlético é um time que ainda não se acertou. Um detalhe, o Atlético vai ganhar partidas. Ele não vai perder todos os jogos. Só que não vai dar para escapar do rebaixamento. Ele vai ganhar mais vitórias. Aí, vamos ver esse jogo de domingo. Segunda-feira você vai estar aqui para a gente mostrar o resultado. Né? Eu também tenho essa opinião. Como torcedor, como jornalista, acho que o Atlético, infelizmente, está no ano que vem na Série B. Infelizmente. O comentário é sobre o que o Atlético está apresentando. Agora, a torcida era para que ele permanecesse. Porque as pessoas falam assim, mas vocês estão muito pessimistas. Não, gente. Eu queria, no fundo do meu coração, que estivessem os 3 na Série A. O Atlético, o Vila e o Goiás. Para nós seria fantástico. Como jornalista, então, nem se fala. Não é pessimista essa palavra que eu costumo dizer ao telespectador. Eu digo realista. Não é otimista e pessimista. É realista, é a realidade. Vamos falar do Goiás? Vamos. Goiás joga que dia? Domingo contra o Paysandu, na Serrinha. Diante do Paysandu. E uma decisão para o Goiás. Ele precisa vencer. Se pensar em chegar à Série A, vem de derrota para um time que está na zona de rebaixamento, chamado Ituano. Então, se não ganhar do Paysandu, a coisa fica ruim para o Goiás. Hoje, agora uma coisa que eu estou percebendo, o Goiás só está perdendo posição ultimamente. Sim, porque as equipes estão melhorando e ele piorando. Olha, o Goiás tem 32 pontos e está na 9ª posição. Todos os times que estão acima dele já têm 23 jogos.
O Goiás tem um jogo a menos. Sim. Mas a distância do Goiás para o Vila Nova, que é o quarto, só para você ter uma ideia. Vila Nova tem 39 pontos, tem 23 jogos. O Goiás tem 32. Mesmo se o Goiás ganhar, ele nem chega nem perto do Vila. Isso é porque não vem fazendo bons resultados. Perdeu para Ituano. Você, quando perde alguns jogos, principalmente para as equipes de zona de rebaixamento, as equipes, a tendência é distanciar. E se você ver aí, o Sport Recife, que poderia chegar perto do Vila, perdeu para o Brusque. O Brusque, para mim, é uma das piores equipes do campeonato brasileiro. E com isso o Sport está na 10ª posição, sim, atrás do Goiás. Pois é, e o Vila está sendo ajudado indiretamente para a maioria das equipes que estão atrás do Vila. Agora depende dele, não adianta você ser ajudado e não se ajudar. Antes da gente falar nessa ajuda que o Vila está recebendo, só reforçando aqui, Goiás e Paysandu jogam 6h30 da tarde na Serrinha no domingo. Vamos então agora para o Vila Nova. O Vila Nova joga que dia? O Vila joga no sábado, às 17 horas, em Novo Horizonte, lá contra o Novo Horizontino, que é o líder, e o Vila, o quarto colocado. Que dificuldade, hein? Osso duro de roer, hein? Olha, a minha preocupação e o meu medo não é com o Novo Horizontino, não é com a América que ele bateu, não é com o Sport. São aquelas equipes que ele vai enfrentar depois. Para mim, esse jogo é um bom jogo para se jogar. O Novo Horizontino é favorito, mas eu estou acreditando no empate do Vila lá. Olha só, o empate. É. Tá. Depois do Novo Horizontino, o Vila joga em casa contra o CRB. Em casa, o Vila está imbatível. Depois ele enfrenta o Brusque lá na casa do Brusque. E depois enfrenta a Chapecoense aqui. Só um detalhe aí, ele está imbatível com equipes grandes, mas equipes pequenas ele empatou com o Brusque em casa 2-2, ele empatou 2-2 com o Paysandu, e eu tenho medo desse jogo contra o CRB. Aí é que o Vila, quando você acha o chamado Kinder Ovo, você não sabe o que o Vila pode apresentar. Se o Vila Nova pode até perder para o Novo Horizontino, mas nesse jogo contra o CRB, a equipe do Brusque, e parece que, se eu não me engano, o outro seria contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu pego aqui para você agora. Me vê outra equipe. Depois da Chapecoense é o Ceará, fora. Não, e depois Botafogo dentro. Sim. Então já são com, teoricamente, um calendário mais fácil, certo? Dos jogos. Chapecoense, Brusque, Botafogo e CRB, correto? Depois o Ceará. Então, se o Vila Nova conseguir, ele tem condições de vencer esses jogos, aí o Vila, ele está praticamente na Série A. Agora, a minha preocupação são essas equipes aí, Jordevar. E uma coisa interessante que a gente olha aqui, está todo mundo junto e misturado. Olha, porque vamos pegar aqui os 4 que hoje, se o campeonato terminasse hoje, eles estariam na Série A do ano que vem. Em primeiro lugar, o Novo Horizontino, em segundo, o Santos, em terceiro, o Mirassol, em quarto, o Vila Nova. Agora, olha a pontuação deles. Novo Horizontino tem 40 pontos, está em primeiro, Santos 39, Mirassol 39, Vila Nova 39. Mas desses 4 aí, eu não posso garantir, porque quem sou eu? Mas você vai, no final do campeonato, ver, o Mirassol não sobe, o Santos sobe, o Novo Horizontino pode subir, e o Vila também ainda não está uma coisa confirmada. Aí quem para mim está confirmado mesmo é só o Santos desses 4 aí, porque Curitiba, Ceará, Goiás ainda pode crescer no campeonato. Tá certo, e realmente... Agora tem um detalhe bem interessante também, porque a distância do Vila Nova para o Ceará é de 4 pontos. Sim. Mesmo se ele perder, ele não sai do G4. Não, essa rodada não. Se ele perder e todos ganharem, o Vila continua na 4ª colocação. Então o empate seria bom demais, hein? Que é o líder. A vitória é excelente, o empate bom, derrota, meia boca. Não é suportável porque fica. Vai queimando gordura, né? Só depende dele agora, né? Vai queimando gordura. Só depende do Vila. A briga para chegar à Série A só depende do Vila Nova. Tá certo. Hugo Duarte, o que vai ter às 11 horas? Às 11 horas tem o Alego Esporte, completinho, só falta você. Mas estará todo mundo aí, Daniela Mello, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Adelso Moura. Grande abraço para você, amigo, obrigado pela sua participação. Sempre uma pergunta de conhecimentos gerais para o senhor, tá certo? Sim. Morrinhos, cidade linda, no sul do estado, né? Por que ela se chama Morrinhos? Porque o senhor me disse que tinha 3 morros lá em Morrinhos. O Morro do Ovo, o Morro da Saudade e o Morro da onde que eu te falei? Da Cruz. Da Cruz. Da Cruz. Eu sabia do Morro da Saudade. Não, eu descobri Morro da Cruz, Morro do Ovo e Morro da Saudade. E aí, o que aconteceu? Olha, vamos lá no Morrinhos. Então, ficou Morrinhos. E se eu soubesse que tinha Morro do Ovo, eu tinha feito muito omelete lá. Olha, você está vendo, esporte também é cultura.
Um abraço para você. Tchau. Olha, vamos continuando aqui. Olha, produtores rurais, agropecuaristas e empresários do agro marcaram presença numa sessão solene promovida pelo deputado Amaury Ribeiro. A nossa repórter Michele Moura foi lá, acompanhou tudo e vai trazer os detalhes para a gente agora. Auditório lotado, moda de viola e personalidades como o berranteiro Zé Capeta marcaram a homenagem aos produtores rurais e empresários do agronegócio, promovida pelo deputado Amaury Ribeiro. O agro é a principal atividade econômica do estado de Goiás. São os pequenos e médios produtores que produzem uma grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Nós estamos aqui representando os demais, vocês que estão aí em casa, nas fazendas, trabalhando de sol a sol. E gostaríamos de agradecer aqui a iniciativa do deputado. Pessoa que acorda de madrugada e só sai do leito ali às 10 horas da noite, 11 horas da noite, dá o sangue diariamente para produzir divisas para o Brasil, produzindo leite, carne, grãos e vários outros produtos que são essenciais para a vida do campo e principalmente da cidade, né? 66 homenageados entre produtores rurais, agropecuaristas e produtores de leite receberam o certificado do mérito legislativo. O nosso estado hoje lidera o ranking da produção agrícola e contribui para o nosso PIB interno. Eu acho que é muito importante. O Amaury, sendo um amante da pecuária, sendo um amante da agricultura, também nos incentiva com essa homenagem. O produtor de leite, Edilberto Marra Carneiro, falou sobre o privilégio de receber a honraria. Para nós é um privilégio, é uma honra estar participando dessa homenagem da Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Amaury Ribeiro. Uma parcela significativa do produto interno bruto, o PIB de Goiás, vem do agronegócio. Em 2023, o setor foi responsável por 82% das exportações do estado. O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta, destacou a importância do setor. É reconhecer, incentivar e motivar ainda mais o desenvolvimento do nosso estado. E nesse sentido estamos aqui para prestigiar esse setor tão importante e a Agrodefesa que cuida da parte sanitária desse setor econômico do estado de Goiás. O deputado Amaury Ribeiro, autor da solenidade, também é produtor rural e reforçou o papel do agro. O país depende desse povo que aqui está e nada mais justo do que homenagear essas pessoas que alimentam, que colocam a comida na nossa mesa e que às vezes não são respeitados da forma que deveriam ser. Para ele... Tá vendo, gente? Parabéns, então, por essa sessão. Estamos indo embora. Amanhã a gente volta ao vivo aqui com o nosso Agora Goiás. Obrigado pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E amanhã é sexta. Até amanhã, gente. Um abraço.